Já está valendo desde o dia 1º de julho o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018 e algumas mudanças já aconteceram. Para você, produtor rural, não perder nenhuma informação, o Jornal do Produtor vai mostrar quais foram as principais alterações do Plano Safra. E quem vai me ajudar nessa tarefa é a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schwantz, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Lara. Então, Fernanda, para o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, a CNA entregou ao governo federal um documento de propostas. Como foi elaborado esse documento, considerando características tão diferentes da agropecuária em cada região do Brasil, Fernanda? Então, como nós já viemos fazendo há 3 anos, ao invés da gente construir as propostas aqui em Brasília, a CNA tem visitado os principais polos de produção da agropecuária. Então, de janeiro a março desse ano foram visitados 6 polos de produção em todas as regiões brasileiras, para que a gente pudesse ouvir os produtores, os técnicos de sindicatos rurais, das federações e de outros agentes que estão envolvidos com o agronegócio em cada região. Então, a partir desses fóruns regionais ou desses... É que a gente está mostrando nas fotos, né? Exatamente, as tal, né? 6 regiões que foram visitadas. E a partir da coleta de informações, a gente tentou criar um consenso de propostas, porque existem características diferentes mesmo em cada região, e a agropecuária em algumas regiões está mais avançada, em outras são regiões de fronteira, mas o que se observa é que ainda há ajustes para fazer no acesso ao crédito rural e nos instrumentos de gestão de riscos, principalmente, e questões que perpassam um pouco só a questão do plano agrícola, como a questão da regularização fundiária, que tem impacto sobre a contratação de crédito rural. Então, a partir de todas essas demandas das diferentes regiões, foi possível construir esse documento. Agora, Fernanda, no dia 7 de junho, o Plano Agrícola e Pecuário foi lançado no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Agricultura. Quando começam, então, a valer as novas medidas e como o produtor pode acessar as regras vigentes para o crédito rural para essa safra, Fernanda? Então, desde o dia 1º de julho, as regras estão vigentes para essa safra. E todas as regras de crédito rural, o produtor pode encontrar no site do Banco Central, www.bcb.gov.br, acessando o Sistema Financeiro Nacional Crédito Rural. Ele encontra o Manual de Crédito Rural, que é um documento bastante extenso, mais de 500 páginas, que compila todas as regras do crédito rural, tanto para custeio, para a agricultura, para os pequenos produtores, as regras do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Então, tudo está disponível nesse manual que o produtor pode acessar. Agora, Fernanda, quais são as regras que podemos destacar, no caso, para crédito de custeio da safra 2017-2018, então? Eu trouxe uma tela aqui para ajudar a gente e o manual classifica o produtor em 3 portes: pequeno produtor com renda até 360 mil, médio produtor com renda entre 360 e 1.760.000 e o grande produtor, todos que têm renda acima de 1.760.000 reais. Essa classificação das categorias não foi alterada, tem sido assim há alguns anos. O limite de crédito por beneficiário para custeio também não foi alterado em relação ao ano passado. O pequeno produtor que acessa o Pronaf pode retirar em custeio até 250 mil. Os médios produtores até 1,5 milhão e grande produtor até 3 milhões de reais com recursos a juros controlados, que é o que recebe a equalização do Tesouro Nacional. Além desses limites, o produtor pode acessar recursos de outras fontes que os bancos disponibilizem. Só que esse limite é o máximo que o produtor pode acessar, mas isso depende da classificação de risco que cada instituição financeira faz do seu cliente. E uma demanda que foi atendida, que a CNA levou aos órgãos que têm competência para regulamentar o crédito, é que fosse estabelecido um limite único por ano agrícola para o produtor. Então, em safras anteriores, era estabelecido um limite por cada safra que o produtor fazia dentro do ano agrícola. No ano passado, estava vigente esse limite de até 3 milhões para grande produtor, mas com a limitação de que ele acessasse só 60% no primeiro semestre,
porque é o período que tem mais contratação para a safra de verão, e a gente vinha reiteradamente pedindo para retirar essa limitação. Então, agora o limite é global. Se o produtor acha que ele precisa de mais recurso para a primeira safra, ele acessa o limite todo. Senão, ele divide ao longo do ano safra, conforme a necessidade dele. E uma outra mudança importante foi os prazos para reembolso do crédito rural. Para o crédito agrícola, o prazo antes era de até 24 meses e o Banco Central entendeu que como a agricultura é muito dinâmica, para a maioria das atividades, o produtor não leva 2 anos para fazer o reembolso às instituições financeiras. Então, foi reduzido para 14 meses do crédito agrícola. A pecuária se manteve como estava no ano passado, 6 meses para o regime de confinamento, 2 anos para a criação de bovinos e bubalinos em regime extensivo e para as demais atividades pecuárias em até 1 ano. Agora, Fernanda, em relação às linhas de crédito de investimento, que mudanças então o produtor vai observar em relação à safra passada, Fernanda? Em relação às linhas de investimento, houve uma redução dos prazos. Então, embora para a maioria das linhas tenha havido uma redução da taxa de juros, os programas ABC, Moder Frota, Moder Infra, Procap Agro e Prodecop tiveram redução no prazo máximo que o produtor tem para fazer a devolução às instituições financeiras. Então, o que a CNA tem orientado é que, apesar de alguns investimentos se tornarem serem melhor viabilizados com essa redução da taxa de juros, o produtor deve estar atento que agora ele tem menos prazo para pagar e a parcela tem que caber em cada ano safra. E, além disso, no programa Inovagro foram incluídos alguns itens novos de financiamento, como financiamento de equipamentos para agricultura de precisão e outras fontes de tecnologia para serem utilizadas na agricultura. Agora, Fernanda, também as alíquotas então, do Proagro também tiveram alteração nessa safra. Quanto o produtor vai pagar para contratar o Proagro? Em relação ao Proagro, que é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o Manual de Crédito Rural também traz uma lista de alíquotas. Esse é um programa que funciona como um seguro rural, mas cobre o custeio do produtor rural. E ele é operado pelo Banco Central por meio das instituições financeiras. Então, o produtor, ao acessar o crédito com juros controlados, ele acessa o Proagro, não é por meio de seguradoras. E algumas culturas, como ameixa, maçã, as frutas, a cultura de trigo e cevada tiveram alíquotas elevadas em relação ao que estava sendo praticado no ano passado. Então, quando o produtor procurar a instituição financeira, ele deve estar atento a isso, comparar o que é melhor para ele, contratar Proagro ou contratar uma apólice de seguro rural, que as instituições financeiras podem substituir o Proagro pelo seguro. Então, ele precisa fazer a conta, ver o que é melhor, o produtor contratar o Proagro com um certo nível de cobertura ou o seguro, dependendo da alíquota. Tá certo, eu agradeço a participação da assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schwantz. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada.